Olha aí, é quem se interessa pelo tema, prato cheio, Estado e religião, discutindo o papel ainda muito forte da Igreja Católica nas pequenas cidades interioranas, especialmente aqui no Nordeste, né? A gente tem uma presença muito proeminente, mas não enquanto uma manifestação católica somente, mas muitas vezes como orientação, os dogmas religiosos, a conduta moral, os princípios, todo o cânone religioso como orientação de posturas de gestores públicos, muitas vezes individualmente, mas também como um conjunto do andamento das gestões. Eu estou na cidade de Limoeiro, Pernambuco, me chamo Walter, eu sou comunicador, bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse é um dos temas que eu observo e trabalho, em que muitas vezes prestigiamos o que se convencionou se chamar de tradição, né, em relação às referências da contemporaneidade. Ora, o Estado laico vai estar tendo uma orientação pelo prisma do que está legalmente estabelecido, né, todo o conjunto de leis, também pelos compêndios científicos, pela arte, pela cultura, né, pelos valores cívicos, pelas biografias de pertinência para as conquistas que essa comunidade teve, essa coletividade teve, e não unicamente ou prioritariamente pelo prisma religioso, pelos dogmas de qualquer religião que seja. Isso é um Estado religioso, não um Estado laico. E eu venho observando as pessoas individualmente, a gente percebe essa inclinação de se portarem como sendo pertencentes à Igreja Católica ou a outra religião, mas a Igreja Católica é mais numerosa, e a partir disso ali vai buscar todas as suas referências, né? Já não é hora de que as lideranças católicas passem a tirar de si esse peso que não lhe cabe a nenhum religioso, a nenhum sacerdote. Cabe esse peso de acolher as demandas sociais, existenciais até, né, econômicas. Para cada aspecto humano existe uma atenção que o Estado dá, que o poder público dá, né, de justiça, né? Agora, para a fé e para a espiritualidade, sim, a, a primazia, nem o know-how está com o sacerdote. Então, não está na hora dos sacerdotes de todas as religiões tirarem de si esse peso, né, de verem pessoas que buscam desesperadamente, né, a eles, a elas, como sendo o último recurso, o último apelo de suas existências, muitas vezes com dramas terríveis. E não somente essas situações individuais, mas a estrutura social que a gente tem, ela tem muitas vezes origem num passado colonial, né? No passado escravocrata, no passado cheio de perversidades, de maldades, de concentração de renda, né? O Brasil é um dos países que tem maior concentração de renda do mundo, de preconceito, de racismo, de machismos e etc, né? Então, a gente não pode querer dar uma continuidade histórica como sendo uma sequência, ano após ano, de algo que teve início há 200, 300 anos atrás. Muitas vezes, festividades religiosas católicas, eu digo isso com muita propriedade, porque fui batizado na Igreja Católica numa catedral aqui em Pernambuco, e tenho essa outorga para falar e fazer esse comentário. E é um erro, por a linha histórica em continuidade, né, sem que haja uma revisão brusca, uma revisão séria e crítica, dizer que novos tempos estão, já chegaram, né? Novos tempos já chegaram e que a conduta então passa a ser diferenciada, inclusive assumindo reparo dos ônus cometidos no passado, né? No caso do texto acima aí, eu apresento que a Igreja Católica teve presente, partícipe, organizadora da escravatura brasileira, da escravidão brasileira, e especialmente no tocante aos perdões dominicais que eram dados aos escravocratas, os que perseguiam, os que matavam, humilhavam, maltratavam toda a negritude, né? Esses perdões
dominicais, eles têm peso sim na história, e a responsabilidade dessa igreja antiga, ela precisa ser vista como algo nefasto e tem que ficar na história, no passado, né? A força do povo, a fé do povo, a determinação do povo em superar a sua exclusão e de sobreviver, isso sim, que sempre ocorreu e concorreu dentro da igreja, né? Isso deve ser exaltado. Então, essas coisas que elas não são vistas, né? Eu estou aqui no feriado de São Sebastião, aqui na cidade de Limoeiro, e nada disso está sendo ventilado, nada disso é visto, né? Então, a gente convida a chamada da consciência histórica contemporânea, e ela é ampla para toda a cidadania, né? Ficamos aí com esse registro aí, essas reflexões. Forte abraço.